Boa noite, pessoal. Leandro Marcondes. Estou aqui mais uma vez nesse webinário maravilhoso, um outro webinário agora com mais informações, com mais conhecimento. E obrigado, estou falando aqui diretamente de Londres. São meia-noite agora aqui em Londres. E aí no Brasil, 8 horas da noite. Então nós estamos começando esse webinário agora, de maneira muito dinâmica, muito gostosa, e vamos, já estou olhando, acompanhando todo mundo que está entrando para que a gente possa dar andamento nesse webinário que vai acontecer agora sobre a influência da educação financeira. Né, eu vou falar um pouco da minha história, vou falar um pouco de como eu cheguei onde eu estou hoje. Hoje vocês viram, devem ter visto um vídeo que eu fiz, né? Ali foi onde eram, né, as nossas duas empresas a respeito disso. Então a gente tinha duas empresas que eram naquele local ali onde foi gravado o vídeo. Infelizmente o tempo não estava muito bom, mas estava um pouco frio hoje, né? Até frio demais da conta. Mas foi legal, mesmo assim foi super legal fazer esse vídeo, refazer, estar ali próximo, tomar um café no Cake Boy. Então é muito legal. Por favor, eu já vi que tem várias pessoas entrando, né? Então coloca seu nome ali, fala de onde você é. Boa noite, o Erasmo, já vi que o Erasmo está ali presente, né? Já chegou algumas pessoas, tem algumas pessoas ao vivo aqui também no Facebook Live. E eu já compartilhei também na minha página. Então, estamos já chegando aí de todo mundo estar presente aqui nesse exato momento. E eu gostaria de saber, né, da onde que é o Cláudio Andrade, da onde que você é, Cláudio, Erasmo, Rafael Vitorino, grande Rafa, faz tempo que eu não te vejo, cara. Bruna é do Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal. André, vem surpresas boas para Brasília, Distrito Federal. O que mais? Santos, Sampa, grande Gabriel da semana passada, Juliana, de Jaú, franquia Roquem, do grande Hélio. Boa noite, galera. Gabriela, João, Rafael, que é de Ourinhos. O grande Rafa, de Brasília, Rafael, que a gente fez um webinário. O webinário com o Rafa foi semana passada. Caramba, já passou tanto tempo assim. E Mogi das Cruzes, Curitiba, Rodrigo, Carolina, Vanderlei, obrigado a presença de cada um de vocês. Realmente sensacional estar aqui com vocês, presente, e poder participar, né, desse webinário, dessa informação. Eu separei algumas coisas, eu falei no vídeo que eu ia fazer algo de diferente hoje, realmente eu fiz, até coloquei, estou aqui numa posição diferente, preparei toda essa estrutura aqui, e tem umas novidades que eu coloquei aqui em cima da mesa, que eu vou mostrar algumas delas para vocês, né, sobre a minha história, minha e da Dani, na verdade, né, da nossa história, da nossa trajetória, desde de quando a gente começou realmente a desenvolver. Uma pergunta, né, vamos fazer uma pergunta. André, Daniel também, de Santo André, Rômulo, de Formiga. Boa noite a todo mundo. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Realmente sensacional estar com vocês aqui novamente, né, hoje é terça-feira, isso. Terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. Né? Obrigado pela presença de cada um de vocês. A gente sabe quanto que é importante o tempo de cada um. E tem uma frase muito importante que a gente usa muito, dizendo que 80% do sucesso é comparecer, é estar presente. E vocês estão aqui. Então, obrigado. Estou vendo outras pessoas de Rio de Janeiro também. Estou querendo muito fazer o MMI, Douglas. Vou falar daqui a pouco sobre isso também.
Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que essa é bem interessante. Quantos de vocês gostariam de ter muito mais dinheiro em suas vidas? Né? Escreve ali, quem gostaria de ter muito mais dinheiro em suas vidas? Quantos de vocês gostariam de ser muito mais felizes em suas vidas? Também escreve ali. Se você acompanha comigo, está concordando com minhas perguntas, coloca ali, eu concordo, eu gostaria... isso, a Carol, Vanderlei, Maravilha, João. Eu não vou conseguir ler todos os nomes, porque é uma das coisas assim que dava a perceber. Até tive um feedback da última vez que eu fiz um webinário. Um cara muito gentil, muito gente boa. Ele não se identificou o nome dele, mas ele deu um feedback que homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. E ele falou para mim que eu me distraí um pouco na hora de ler e de querer falar. Então, eu estou lendo alguns nomes aqui, mas eu vou focar realmente aqui nessa tela deste computador e não desse computador, para que não tenha esse problema de desfocar. Muito bem, muitos de vocês me conhecem, né? Estou vendo que a galera toda ali, eu. Exatamente, gente. Então, uma outra pergunta. Quantos de vocês já me viram falar em algum local? Seja em um webinário, seja pessoalmente... seja nos palcos do MMI, seja aqui na Europa. Quem já me viu alguma vez falando? Escreve ali para mim, por favor, para eu poder ter uma ideia. Mas, de qualquer maneira, se vocês me permitem, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sei que muitos já me conhecem, que estão presentes, e outros não. Mas, mesmo assim, eu vou colocar aqui um pouco, porque tem toda vez eu coloco um pedacinho a mais que eu tenho, né, ou eu não falei nas outras vezes, ou eu acabo realmente contando uma novidade, como tem essa novidade que eu falei hoje aqui, que está... vamos dizer, aqui tem provavelmente 20% a 30% de tudo que eu gostaria, mas infelizmente não está tudo aqui. Não, melhor Marco Danilo Granato, que se tornou Danilo Marcondes, e já há muitos anos. E desde pequenininho eu sempre quis empreender, sempre fui muito empreendedor, né? Vendia frutas, fazia um monte de coisa assim, não por necessidade na época, mas principalmente por uma diversão e por querer ter algo mais e não depender dos meus pais. E sempre foi assim, montamos diversas empresas, já tive corretora de seguros, eu já tive açougue, eu já tive distribuidora de produtos naturais, já tive distribuidora de produtos de limpeza, e infelizmente todos esses negócios chegavam num período que eles não davam certo, né? A gente tentava e infelizmente não ia para frente, né? Sempre tinha uma arrancada muito grande e depois uma caída. E eu não conseguia entender o que é isso. Eu sou formado em técnico de contabilidade e também administração de empresa, e pude perceber que todo esse estudo que eu tinha era muito diferente do que acontecia na vida real. Empreender é completamente diferente de você estudar e trabalhar numa empresa. Você ser um funcionário é uma coisa, você trabalhar numa empresa é outra completamente diferente. Trabalhar numa empresa é uma coisa e ser empreendedor é outra completamente diferente. Inclusive, esses dias, estava nos WhatsApp e tudo mais, a pessoa falando que todo mundo deveria abrir uma empresa, deveria fazer isso, deveria cuidar com contador, deveria cuidar com financeiro, deveria cuidar... Cara, é realmente assim, nós empreendedores, muitos de vocês aqui são empreendedores, somos realmente heróis. Heróis. Porque é uma coisa assim, bem difícil, principalmente no Brasil. Eu tive recentemente conversando com meu contador aqui na Inglaterra. E como as coisas aqui são mais simples, gente. Aqui você consegue abrir uma empresa em 15 minutos. Ou até menos. Você entra na internet e já abre a empresa. No dia seguinte, você já abre a conta bancária. E você já pode operar. Coisa que, infelizmente, no nosso país, no Brasil, ainda não acontece. Mas a gente sempre foi dessa maneira, tentando fazer um negócio, o outro, e não dava certo. Até que, em 2002, eu tive uma proposta para morar no exterior, que seria morar nos Estados Unidos. Um amigo que mora já desde então em Seattle me chamou para ir para lá e, coincidentemente, um casal de amigos, né, me chamaram para vir morar em Londres no mesmo período. E
E na época eu fiquei, pô, vou para os Estados Unidos, vou para Londres, vou para os Estados Unidos, vou para Londres. Tomei a decisão, né, foi uma decisão bem pensada, de vir para Londres. E agradeci muito meu amigo dos Estados Unidos e vim para Londres. Chegando em Londres, eu cheguei aqui no dia 8 de junho de 2003. Era um dia maravilhoso, de sol, né, lindo, como esses dias teve aqui. Até as 10 horas da noite está com claridade, né, o sol até as 9 e pouca da noite. E me apaixonei, já desde o início me apaixonei pela cidade e falei, é aqui que eu vou ficar. Infelizmente, no início, não era uma coisa muito... como é que eu vou dizer assim? Eu não tinha a vida que eu tenho hoje. Na época que eu cheguei aqui, eu não falava inglês. Meu nível de inglês era tão baixo que, para mim, Sky era TV a cabo, né? Então, eu falo muito isso nas palestras, porque tem muita gente que fica preocupada. Mas eu não sei inglês, eu não sei. Tudo bem, eu não sabia inglês até meus 24 para 25 anos de idade. Depois eu aprendi e eu comecei a fazer a vida diferente. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Londres, foi na época que o dólar teve um aumento, né, gigantesco, chegou a bater 3,80, e eu tinha acabado de vender meu apartamento, vender meu carro, vender minha moto, o dinheiro que eu tinha para trazer para cá. Esse dinheiro deu para poucos meses. E nesse meio tempo eu tive que arrumar um emprego. E o primeiro emprego que eu arrumei em Londres foi um emprego de lavador de prato. Foi lavador de prato? Ou foi a venda de coisa? É porque foram os dois muito próximos um do outro. Mas foi lavando prato. E era num instituto de physics, num lugar muito legal, onde eu pude aprender muita coisa, valorizar muita coisa, valorizar muitas pessoas, né? Poder realmente me colocar no sapato das outras pessoas, como é o termo usado aqui na Inglaterra, e poder sentir o que é, porque eu sempre, graças a Deus, sempre fui muito abençoado, né? Tive um pai, a mãe que sempre, né, me deram todo o suporte do mundo, e eu nunca precisei trabalhar nesse tipo de emprego no Brasil. E cheguei aqui, eu não tinha escolha, porque eu era analfabeto. Então eu não sabia falar inglês e eu tinha que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, porque senão eu não ia conseguir pagar minhas contas, porque infelizmente na época, né, as coisas eram bem caras. Não vou dizer que hoje não, o preço é basicamente o mesmo, só mudou a minha perspectiva nesse exato momento, né? Completamente diferente. E aí esse foi um emprego, depois eu arrumei um outro trabalhando como vendedor ambulante, em que eu ia nos eventos, vendia cerveja, tive muitos amigos, né, que já eu conhecia através da empresa, chama Major Tom. A gente vendia, a gente colocava uma mochila, ia para os eventos, ia lá, colocava pá, a gente vendia. Trabalhei simultaneamente nos dois, trabalhei também catando copo em casa noturna e tudo isso. E no restaurante eu fui aprendendo, né, tanto no restaurante quanto no Major Tom, eu fui aprendendo a falar o inglês, né, e isso me ajudou muito. Por quê? Conforme eu fui aprendendo a falar inglês, eu pude começar a entender, né, na época, mesmo sem ter participado do Millionaire Mind Intensive, naquela época eu pude entender que o que eu tinha de estudo não era nada aqui, né? Eu não tinha conhecimento, eu tinha algum estudo, mas para mim não servia para nada aqui. E aí que eu fui, né, com o aprendizado, com a melhoria do meu inglês, eu fui começar a estudar, fiz um curso com o Kevin Green, que hoje é um dos caras que mais tem propriedades na Inglaterra, onde ele explicava a maneira como você podia ganhar dinheiro com imóveis, e investindo apenas uma libra, que infelizmente eu não tenho a moedinha aqui, mas investindo uma libra. E aí isso fez com que eu falasse, caramba, será que isso funciona mesmo? Na época eu não tinha o dinheiro para comprar o curso inteiro, eu compartilhei esse curso com a Renata, grande amiga nossa, ela pagou metade ou metade e a gente fez o curso junto. E ali eu dei andamento numa coisa que eu já tinha começado com as casas e que estava me dando dinheiro. Eu já estava com 1, 2, 3, já fui montando as casas, tudo, né? E graças a todo o meio ambiente, eu vou falar um pouco sobre isso também, né? Sobre o contexto completo. E aí fui crescendo, até que em 2012 já estava com muitas casas. Eu tinha um sócio e a gente, com uma estratégia errada, a gente quebrou, né? A gente quebrou e ficamos com uma dívida
Tava até com ele esses dias aqui, cantando a gente no parque aqui em frente de casa. A gente falando, caraca, né? Aquela em 2012 doeu, né? Foi uma pancada que realmente fez uma grande diferença na nossa vida. Que foi um prejuízo que, sei lá, hoje quase 500 mil reais. Na época era um pouco mais por causa da troca, né? Do exchange, do câmbio, perdão. Então, e aí, isso foi muito ruim. Tínhamos 12 funcionários mandando todo mundo, tivemos que dispensar todo mundo. Mas no final de 2012, eu tive a oportunidade de participar de um workshop gratuito que teve aqui com um dos treinadores do Tony Robbins. E isso me ajudou muito, porque na época eu estava precisando dessa motivação, desse crescimento, dessa empolgação para poder fazer a diferença, de acreditar em mim mesmo. E graças àquele treinamento do Tony Robbins, eu consegui, com um cartão de crédito que eu tinha os últimos 1.000 libras, eu estava com esse cartão até esses dias agora aqui, eu guardo, né, eu tenho um novo, né, atualizado, mas eu guardo ele com carinho, porque foi aquele cartão que me tirou daquela situação. E aí eu comprei e ganhei 2 ingressos para o Millionaire Mind Intensive. 2. Né? E esses ingressos aconteceram, né, eu comprei em novembro, o MMI foi em março e o do Tony Robbins só em maio. Eu tive a oportunidade de ter um conhecimento, de ter um contato com uma informação muito, muito, muito grande, que foi todo o conhecimento, né, que até o Douglas comentou ali, que ele tem interesse em fazer o Millionaire Mind Intensive. Porque foi realmente assim, um divisor de águas nas nossas vidas. Até aquele presente momento, a gente, né, eu e a Dani, a gente tinha uma vida, né, tava com uma vida, quebramos, aí estávamos recompondo, a Dani trabalhando um monte no estúdio, mas a gente nunca acreditava que a gente podia realmente chegar onde a gente chegou. Né? Hoje, poder morar em 2 países diferentes, ter a vida que a gente está levando, poder viajar pelo mundo inteiro, como a gente faz. Né? Então, foi por isso que foi minha pergunta inicial ali. Quantos de vocês gostariam de ter muito mais dinheiro em suas vidas e muito mais felicidade? Porque muita gente não acredita que você pode ter os dois, dinheiro e felicidade. E pode sim ter os dois, e com certeza é muito mais prazeroso do que ter somente um. Então, durante esse treinamento, né, eu tive vários aprendizados. Um deles, até, né, eu estava agora, um pouco antes, conversando com o Leonan, porque o Leonan está lá em São Paulo, no escritório da Experiência de Sucesso, junto com o Leo, e eu estou aqui em Londres. E a gente falando de uma coisa muito, né, que a gente recentemente falou com o Rafael no webinário, e que a gente fala muito isso, principalmente dentro do Millionaire Mind Intensive, que é uma coisa assim, que se você... Muitos brasileiros têm essa cultura, né? Aqui também, aqui tem a cultura do cafezinho. O cara vai lá, toma um cafezinho. Todos os dias de manhã o pessoal carrega aquele copinho com o cafezinho. Sai na mão com o copinho para tomar o café e gasta entre 3 e 5 libras diariamente. Aí não é só o cafezinho, tem o croissant, tem isso. Então, o que a gente fala? Se você realmente quer se tornar um cara milionário, você precisa abrir mão de alguma coisa na tua vida. Ah, mas poxa vida, não me contaram isso. Infelizmente, é isso mesmo. Você tem que, para você ter algo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como você ter os dois nesse exato momento. Ao menos que você já esteja num nível diferenciado. Caso contrário, não. E aí, o que acontece? A gente, esse cafezinho, a gente relaciona de uma maneira diferente no Brasil. Porque no Brasil o pessoal tem costume de cafezinho, mas o cafezinho lá no Brasil é pequenininho. Aqui, em Londres, a gente fala do cafezinho, mas no Brasil a gente fala de uma coisa assim, a pizza do final de semana. Quantas pessoas eu conheço que vai todo final de semana sair para comer uma pizza, sai para comer para tomar uma cerveja, sai para happy hour, que seja, constantemente, e a pessoa não se dá conta que ela está gastando ali
60, 70, às vezes, muitas vezes R$ 100, ou até muito mais do que isso, porque uma das coisas que eu falo com meus amigos aqui é São Paulo, né? Quem é de São Paulo aí, eu vi que tem o Eduardo, tem uma galera de São Paulo aí, o Leandro, grandes amigos, né? Parceiros. E em São Paulo, eu sei que uma pizza não é coisa barata. Né? A gente que come sem glúten, sem lactose, acaba vindo cada pizza, eu acho que era R$ 80, uma pizza pequenininha desse tamanhozinho, 40. Então, assim, se você economizar essa pizza todo final de semana e investir esse dinheiro de uma maneira correta, num período muito curto você consegue juntar 1 milhão. Mas o que acontece com muita gente? Ela não quer abrir mão do prazer imediato. Né? E uma das coisas, né, que eu vou falar sobre isso, que a gente fala muito, é da diferença de uma pessoa de mentalidade rica com mentalidade rica com uma mentalidade pobre. A de mentalidade pobre, ela quer o prazer imediato, ela quer a pizza ali do momento, ela não vai abrir mão disso. Já a pessoa de mentalidade rica, ela realmente vai falar assim, não, pô, eu não vou nesse agora porque não está dentro do meu orçamento, então eu vou guardar para ir e vai ter um investimento. Que dentro do Millionaire Mind Intensive, a gente explica para vocês o sistema mais simples de gerenciamento de dinheiro existente na face da Terra. Então, assim, a gente comentou muito sobre isso, de você economizar um pouco da pizza do final de semana, da cervejinha da semana, para que você possa ter, em um período de 5, 10 anos, um retorno muito grande. Continuando falando disso aqui, eu falei sobre o Millionaire Mind Intensive e eu falei que eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Então, né, isso aqui, vamos dizer assim, é um dos primeiros treinamentos que eu e a Dani a gente fez. Aqui em Londres não tem o nome. E aí a gente começa a ter alguns... Né, eu e a Dani guardava muito disso aqui. Né? Olha lá, de ter ido no evento. Esse outro é de outro curso. Esse aqui é do Freedom Trader. Guerrilla Trainer, aqui, que é um treinamento que virá em breve no Brasil. Guerrilla Business, Warrior, para quem vai fazer o Warrior agora, semana que vem. A Cristiane falando que nada no Rio é barato, né? Com certeza, Rio de Janeiro é a cidade mais cara que tem no mundo. Aqui, né, eu vou... Também outro que é o Lobo de Wall Street, que foi Tony Robbins. E aí muita gente me pergunta, né, Leandro, como é que você conseguiu, né, chegar aonde você está? Aí a gente fala, né, Tony, Lobo de Wall Street. A gente fala uma coisa assim, muito interessante, que é o seguinte: depois que eu entendi, né, porque durante o treinamento, o Harvey, no caso, eu fiz o treinamento com o Marcos de Maria. No Brasil, quem faz o treinamento é o Doug Nelson. Quem é o Doug Nelson? Cara, além de ser um grande amigo meu hoje, ele é um cara, assim, que já é independente financeiro há muito tempo. Ele, aos 23 anos de idade, começou a primeira empresa. Aos 34, já estava completamente livre financeiramente. E hoje viaja o mundo ensinando as pessoas eu mesmo. Né? Porque existem várias maneiras de você ser independente financeiro. Uma delas é a que o Doug tem, né, e faz, que eu sei que algumas pessoas aí compartilham isso, que eu vi ali alguns nomes, que seria marketing de rede, né? E outras que são outras maneiras de você ter essas rendas passivas, que é através de um negócio, através de um produto digital, através de um livro, de várias coisas. E aí, o que acontece? Durante o Millionaire Mind Intensive, a gente aprende uma coisa que é o seguinte, chama-se árvore da vida. E essa árvore nos gera muitos frutos. Esses frutos são os nossos resultados em nossas vidas. E o que acontece com a maioria das pessoas? Fica focado o tempo inteiro em nossos resultados. Né? E quando eu falo resultado, ela vai focar assim, o que é ali? Meu carro, minha casa, meu dinheiro, as roupas que eu uso. E
esquecem que o que gerou esses resultados foram as raízes. Foi o que você fez lá atrás na tua vida que você está tendo resultado hoje. Imagina se há 10 anos atrás você tivesse juntado, vamos dizer aí, R$200 todo mês. Quanto que você teria isso hoje? Se você tivesse investido de uma maneira correta, muito mais. Mas você teria aberto mão da pizzazinha do final de semana? Não. E é isso que acontece com muita gente. Não abre mão da pizza do final de semana. Não abre mão da cervejinha do final de semana. Então, assim, isso é uma coisa que, para mim, foi uma quebra de paradigma, assim, de realmente falar, caramba, cara, como assim? São as nossas crenças que limitam os nossos, claro, pensamentos e que fazem com que a gente não resultado em nossa vida. Eu tinha um bloqueio na minha vida, que eu não sei se meu pai está aí, geralmente ele está nos webinários, e eu falo para ele, nas palestras, em tudo quanto é lugar, um dos bloqueios que eu tinha era porque eu tinha vergonha, né? Talvez seja um choque para muita gente que está ouvindo isso, mas eu tinha vergonha na época de ganhar mais dinheiro que meu pai. Então, toda vez que eu estava num negócio ou em alguma coisa, eu me auto-sabotava de alguma maneira para que eu não ganhasse mais dinheiro que meu pai. Porque eu pensava que meu pai... Olha como é que são as coisas. Eu achava que meu pai achava que se eu ganhasse mais dinheiro, né, ele ia se sentir humilhado por ele ganhar menos do que eu, sendo que eu sou mais novo que ele, sendo filho dele. E é completamente o oposto. Depois que eu fui no Millionaire Mind Intensive e eu entendi esse desenho, eu pude entender que quanto mais eu trocar as formas de eu pensar, mais vão melhorar os meus resultados. E toda vez, hoje eu vi até, né, a Camila falando no live, falando sobre essa forma de pensar mesmo. Mesmo que você não acredite, eu achei muito legal essa parte dela, mesmo que você não acredite nesse novo pensamento, comece a pensar, comece a falar, porque o universo vai te dar isso de volta. O universo vai te mostrar essa maneira de como você vai conseguir, né, ter esse resultado. Eu falo assim, eu sempre, desde pequenininho, né, eu falava assim, quanto você quer ganhar? Eu tenho meu filho, né, meu filho mais novo, o Theo, você chega para ele e fala assim, Theo, quantos anos você tem? Ele fala 5. Ele só tem 3. Mas ele gosta do número 5. Então, tudo bem dele gostar do 5. Eu tinha uma coisa na minha vida que era assim, eu gostava do número 10 mil. Então, quando todo mundo perguntava, eu falava assim, não, eu quero ganhar 10 mil por mês. Só que quando eu cheguei naquilo ali, eu parei. Por quê? Porque era só um pensamento e eu não sabia fazer essa troca de pensamento. Né? E eu não sabia, não entendia como funcionava toda essa psicologia da riqueza, que é exatamente um treinamento Millionaire Mind Intensive. Por quê? Falando além das crenças, que são crenças que limitam a gente. Né? Logo no início eu perguntei assim, quantos de vocês gostariam de ter mais dinheiro e ser mais felizes? Muita gente deve ter pensado e falava assim, cara, não dá para ter as duas coisas. Eu venho tentando isso o tempo inteiro. Cara, e não é isso. Não existe essa possibilidade de você ter os dois, mas isso são crenças que foram colocadas na cabeça da gente. Exemplo, né? Dinheiro não traz felicidade. Realmente, a Dani fala, né? A Daniela, minha esposa, fala muito isso. Dinheiro não traz felicidade. Ela concorda, ela mostra isso para as pessoas mesmo. Só que a falta dele causa muito mais problema do que você não ter. Então é melhor você ter dinheiro. Porque te ajuda, te dá um poder de liberdade, dá um poder de você chegar numa, sei lá, acho que foi sexta-feira, a gente está num parque aqui com as crianças, todo mundo brincando, dois casais de amigos se divertindo. Então, assim, de você poder fazer o seu horário de maneira diferente, de você poder fazer as coisas de uma maneira, né, do seu tempo, na sua hora, do seu jeito. Então, isso é uma das coisas assim, que é importantíssima. E acabar com essas crenças de que eu não posso, eu não consigo. Né? Eu falei no último webinário, e foi uma coisa que tem acontecido, né? A gente mora aqui no segundo andar, e aí a gente tem uma cachorrinha, a Duda. E toda vez que ela está descendo a escada ou subindo, o Theo, né, ele vira e fala assim, Duda, Duda, você consegue. Ou seja, ele já está motivando a cachorrinha a ela conseguir subir e descer as escadas. Então, assim, essa é uma forma de pensar. A gente está criando, porque
muita gente pergunta para a gente, para mim, para a Dani, como é que a gente faz com as crianças? Dando exemplo, mostrando como a gente pode fazer, como que eles podem ver e se inspirar e fazer dessa maneira. O Luca tem acompanhado a gente a fazer o exercício do McNewton, 7 minutos de workout todos os dias. Ele mesmo já virou eu vou falar sobre isso também daqui a pouco, vou até anotar aqui, porque é super legal isso, de como você pode, com a sua família, né, criar um código de honra de uma maneira em que vocês, um ajude o outro. E eu vou falar isso daqui a pouco. Mas, dando continuidade nisso aqui, uma das coisas que as pessoas, muitas não sabem, é que a gente vive, né, eu sei que para algumas pessoas está sendo revisão disso, né, mas é muito legal. E eu vou falar sobre revisão daqui a pouco. Nós vivemos num mundo emocional, no mundo mental, no mundo espiritual e no mundo físico. O mundo físico é os nossos resultados, né? Os carros, casas, todas as coisas que a gente possui, na verdade, nossa conta bancária, tudo isso. E as pessoas esquecem, ou não sabem, melhor dizendo, que o mundo físico nada mais é do que uma impressão dos outros três juntos. O que eu quero dizer com isso? Eu digo também, quando eu falei agora que não sabem, é exatamente isso. A falta de informação, quanto custa. Eu dei um exemplo uma vez, nós fomos para Nova York, 2 semanas atrás, e o fato de não saber como funcionam as coisas, a gente foi numa loja, compramos um passe para passear lá, usamos metade do negócio. Não precisava ter comprado, não precisava ter gasto aquele. Mas foi o quê? A falta de informação. Devia ter perguntado para um monte de gente, acabamos não fazendo. Pagamos por isso, aprendemos. Porque na vida ou a gente aprende ou a gente vence. Daí, falando disso, tocando num outro assunto, né, ainda sobre a forma de pensar, porque as pessoas muita gente não entende da psicologia da riqueza, é uma coisa assim, é que tudo começa aqui, ó. Tudo começa. Quem sabe? Vamos ver aqui como é que está escrevendo aqui. Quem sabe? Vamos lá. Tudo começa por onde, gente? Vamos ver se a galera consegue escrever aqui para mim. Tudo começa através de um pensamento. Vamos ver quem colocou ali. Boa noite. Um pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação. E essa ação nos gera um resultado. Muita gente não entende esse processo de manifestação, né? Muita gente entende, eu já tenho visto muita gente fazendo dessa maneira. Obrigado, Cristiane. Exatamente, tudo começa num pensamento, gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. O que acontece? Hoje mesmo eu estava falando isso com a Dani, da maneira como, né, a gente pensa, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, eu tenho que fazer aquilo. Começa a gerar um estresse no teu corpo, e você produzir uma sensação ruim se você não está fazendo esse pensamento de maneira correta, porque o teu resultado vai ser diferente. Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Tudo começa num pensamento. E depois, é claro, essa daqui, ó, é uma das partes mais importantes que existe. Por que eu estou falando isso? Porque isso eu aprendi também com a Dani, e a Dani aprendeu. Uma das primeiras coisas que ela fez, né, eu estou pegando alguns cartõezinhos de cursos que a gente fez, né? Que aqui, peraí, aqui. Ó. Isso aqui chamava Key Person of Influence, a pessoa, né, chave da influência. Foi um curso que a gente fez aqui em Londres, isso já em 2013, e que mostrava muito, né, pessoas influentes e o resultado que nós podemos causar na vida das pessoas. Porque até então eu não entendia como eu podia fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, dando continuidade
na forma de pensar, tudo começa no pensamento, mas principalmente uma ação, porque é o seguinte, eu vou deixar isso aqui e vou falar. Lembra que eu falei para vocês que o Luca, meu filho mais velho, está acompanhando com a gente o exercício do McNewton? Primeira coisa que ele chega e fala é o seguinte: e aí, vocês estão fazendo exercício? E ele participa junto. Aí ele levanta o bracinho e fala: nossa, olha meu bracinho, ó, dá uma olhada como é que tá forte. O fato de você ter sua família fazendo isso em conjunto faz uma diferença muito grande na tua vida. Por exemplo, hoje à tarde era... deixa eu ver que horas que era, mais ou menos, umas 4 e pouco, 5 horas da tarde. Eu e o Lucas saímos aqui para brincar no parque, estava frio, fomos fazer várias outras coisas. E aí ele mesmo vem e fala: e aí, você já fez o McNewton hoje? O que eu quero dizer com isso? Na vida da gente, para ter uma atitude, a gente precisa de uma pessoa externa cobrando a gente. Só que muita gente tem aquilo assim, que vem daqui, ó. Quando a gente pega essa parte aqui, que a gente fala de crenças, né? A gente fala sobre as crenças. O que acontece? Eu tinha isso, né? Minha mãe falava antigamente, eu acho que a mãe de muita gente fala desse jeito, que não conta para os outros, porque senão não vai dar certo. Por causa de inveja. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu esse comentário assim? Não fala não, porque senão não vai dar certo. Não fala não, porque senão fulano vai fazer inveja. Isso acontece? Muitas vezes acontece. Eu tenho aprendido muito isso. Muitas coisas. Eu vejo hoje, graças a Deus, assim, a gente está... Né, é uma realização muito grande poder ver a quantidade de pessoas que aprenderam com os nossos treinamentos e que hoje fazem algo desse tipo. Né? Voltando a falar do Doug Nelson, o Doug Nelson já ensinou tanta gente no Brasil com o Millionaire Mind Intensive ou com o curso de marketing multinível do treinamento que ele dá, né? Domínio marketing de rede, que a gente vê as pessoas hoje fazendo e fala assim: caraca, olha que maneiro, olha quanta gente, mais de 20 mil pessoas. Se for contar com todos os treinamentos que a gente já fez, mais de 80 mil pessoas passaram pelos treinamentos. E muitas pessoas não conseguiram ainda chegar aonde deveriam por causa daquilo ali. Algumas delas fazem sem acreditar, não ouviram o que a Camila falou. Acredita, joga para o universo, vai, faz que vai acontecer. E aí, o que acontece? Por que a gente fala isso? Muita gente pergunta para mim assim: Leandro, eu vou fazer o Millionaire Mind Intensive, eu vou sair milionário de lá de dentro? Não sei. Não posso te garantir isso. Por quê? Porque depende das suas atitudes, depende das suas ações que vão determinar se você vai ter esse resultado ou não. Daí, uma das coisas que, né, eu pude aprender muito, e aqui eu tenho 2 deles, né, quando eu fui voluntário, né, eu tive muito mais disso. Mas aqui tem mais aqui. Mais outros aqui, de voluntários também. Isso daqui foi no Tony Robbins até. Foi voluntário lá. E aí, que é o quê? Eu aprendi algo, eu fui lá e ensinei. Eu fui lá e mostrei para as outras pessoas. Pude compartilhar o conhecimento. Porque tem uma coisa... Recentemente eu encontrei com ele aqui em Londres, né, e agora ele está de férias no Caribe, que é o Mac Atron. Foi o meu business coach. Mac Atron, quem que é o Mac Atron? É o cara que foi eleito o número 1 business coach da Inglaterra, de todo o Reino Unido. Esse cara é realmente um cara assim, top das galáxias, como diz um amigo meu no Brasil.
E ele me ensinou que foi o seguinte: muitas pessoas investem na empresa. Vão lá, contratam consultoria, contratam um monte de coisa, e investem na empresa. E esquecem que quem cuida da empresa são as pessoas. Então, que deveria investir nas pessoas. A partir do momento em que você tem um investimento na empresa, nas pessoas da empresa, você vai precisar de uma terceira parte, que aqui a gente chama, né, em português, se for, prestação de contas, por exemplo. Processo de accountability em inglês. Né? E daí, você precisa também, algumas pessoas já viram eu fazer isso, que é ter um piloto para te ajudar com tudo isso. O que eu falo? Por que eu falo isso? Porque esses dias eu recebi, né? Eu respondo todos os meus WhatsApps, eu respondo todos os meus Facebook, para todos os clientes e tudo mais. E aí teve um que me mandou uma mensagem, se não me engano, é do Nordeste do Brasil, e ele falou assim: cara, pô, eu fui no MMI, mudou minha vida completamente, eu pude ver que eu não estou feliz aonde eu estou. E eu estou ganhando muito dinheiro, mas eu não estou feliz onde eu estou. Como é que eu faço isso? Aí um questionamento que eu fiz foi: o que você está investindo em você como pessoa? Né? Porque na tua empresa você tem feito, mas o que você tem feito como pessoa? E você tem um coach? Eu perguntei. Você tem um mentor? Aí ele falou: não, não tem nenhum nem outro. Eu falei: então o primeiro passo é arrumar aquela pessoa para te ajudar com a prestação de conta, para que você de tudo na sua vida, né? Para que você possa ser o cara que controla tudo isso. E o que acontece? Quando você tiver aquela informação e fizer daquele jeito ali, você vai ver o crescimento exponencial que vai ser no seu negócio, na sua vida e tudo mais. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque no caso de fazer exercício aqui em casa, quem é o prestador de contas ali que fica prestando, né, fazendo a gente prestar conta e tudo mais, é o Luca, que tem 6 anos, e o Theo, que tem 3. Agora há pouco mesmo, ele estava fazendo o exercício da aula de Pilates. E isso mesmo, Érica, esse cara aí mesmo, Mac Atron, esse cara é fenomenal. Então, a Dani estava fazendo exercício de Pilates, né, não hoje, perdão, outro dia, e o Theo estava junto. E ele vai, participa. E essa é a diferença que faz. Você poder viver, né, de uma maneira em que você tenha não só prazer, mas você faça o que você gosta, o que você ama. Eu antes falava assim: cara, isso não pode ser verdade, cara. Como é que você faz o que você ama e você ainda ganha dinheiro com isso? Exatamente. No Millionaire Mind Intense você vai ver que muito dessa coisa é possível. Por quê? Vamos lá, vamos dar andamento aqui. Eu sei que a gente está falando, né, da influência da educação financeira, mas o que a gente quer exatamente direcionar a esse ponto? É mudar a sua forma de pensar com relação ao dinheiro. Por que eu estou falando isso? Para mim, para a Dani, os 3 dias do Millionaire Mind Intensive, eu lembro como se fosse hoje. Eu estive lá, agora, logo em que eu cheguei em Londres, no hotel, que foi no Ibis, estava tendo um evento, e a sensação de estar ali, de lembrar que há 4 anos atrás eu estava naquela sala, todo empolgado, todo correndo, sabe? Nossa, quanta informação nova, quanta coisa nova, e poder estar em uma situação completamente diferente, a transformação que deu na vida da gente, o poder de entender e fazer cálculo a longo prazo, como foi um dos cálculos que eu fiz, né, com um parceiro agora, que a gente fez: pô, se aqui agora deu 15 vezes, né, 12 dá 180 no ano, em tanto tempo, dá tantos milhões.
E é dessa maneira que você começa a ver e enxergar as coisas. Por quê? Quantos de vocês investem dinheiro? Investem, seja não em poupança, pelo amor de Deus, gente. Seja em tesouro direto, seja em fundo imobiliário, né, Rafa? Seja em ações. Quantos de vocês investem que seja uma quantidade pequena de dinheiro? Responde ali para mim, por favor. E quantos não? Se você puder, né, e colocar ali, coloca. Não, eu não. Quantos de vocês conseguem responder e mostrar isso para a gente, do que você faz e do que você não faz? Sim. Né? Não invisto, Willy, Josi, N. Tá vendo? Vários, né? Eu vou deixando o pessoal respondendo. A quantidade de pessoas que não investem. E, assim, quem não faz. Você sabia que você podia investir R$100 por mês? Com R$100 por mês você já começa, até menos, né? Tem investimentos até menores do que isso. Você podia investir com menos de R$100 por mês? E aí, várias pessoas, olha quanta gente dizendo não, 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 né? Quantas pessoas também dizendo sim, depois do MMI passei a entender muito disso. Parabéns, Ed. Então, assim, uma das maneiras principal é essa, de você poder pegar parte do seu dinheiro. Muitas pessoas, né? 170 por mês, olha o que o Rafa falando ali, ó. 170 por mês é 1 milhão na sua aposentadoria. Cara, 1 milhão com um rendimento, o Rafa vai até responder ali, né? 1 milhão, se você tiver na sua, né, aposentadoria R$1 milhão, você consegue tirar aí tranquilamente, limpo de imposto. Rafa, me corrija se eu estiver errado, mas de 8 a 10 mil por mês. Então, é isso? 8 a 10 mil, 100 mil, pelas contas que eu fiz, é isso. Então, só que aí o que acontece? Você vai abrir mão da sua pizza do final de semana? Você vai abrir mão da cervejinha que você vai tomar no final de semana? Eu tava eu vi um filme esses dias que um amigo meu me indicou, né? Eu vi e fiz a minha própria. Ó, de 10 a 15 mil, o Rafa tá falando. Cara, quantas pessoas vocês conhecem aposentadas que têm de 10 a 15 mil por mês? Quantas? Né? Meu pai, se eu não me engano, ganha 4 mil e poucos reais de aposentadoria. Então, assim, como é que nós vamos mudar o futuro da gente, né? Dos seus filhos, de vocês, dos filhos de vocês, se a gente não começar a fazer as coisas diferentes? Fazer a mesma coisa, esperar resultado diferente, a gente sabe, né? O Einstein falava isso é insanidade. Então, assim, primeira coisa, galera, primeiro passo para cada um de vocês aí que falou não, 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 nenhuma, o Douglas agora colocou ali nenhuma, é começar a investir. Existem várias maneiras de você ter, né, rendas passivas. Uma é através de investimento, a outra, e você vai aprender isso dentro do Millionaire Mind Intensive, né, que é investimento, eu vou falar de duas delas, e negócios, ser dono de negócio. Né? Então, assim, tem muita gente já quer se tornar grandes investidores sem antes passar por um processo. Então, assim, existe, né, o Kiyosaki fala muito disso, dos quadrantes. Me desculpe se eu só lembro em inglês. Mas tem self-employed, employed, business... perdão, aqui é o employed. Self-employed, employed, business owner e investor. Então, quando ele fala disso, as pessoas já querem ser aqui, ó, investidores. Cara, para você chegar até ali, demora um tempo. Né? Em primeiro lugar, você deveria realmente... Né, muitas pessoas são empregadas, depois elas passam para, né, o autônomo ou vice-versa, depois você monta um negócio.
qual é a maneira mais fácil de você se tornar rico? Wealth. Tendo o seu próprio negócio. Então, por isso que muitas pessoas perguntam ali, eu sei que várias pessoas falaram sobre marketing de rede. Essa é uma maneira que você se torna o seu próprio empresário. Eu sou completamente a favor disso. Então, eu sei que houve umas polêmicas recentemente de comentários com relação a marketing de rede, mas eu tenho certeza que não foi para atingir uma pessoa, não foi para poder prejudicar ninguém, mas é realmente para alertar que existem empresas honestas e empresas desonestas, como existem pessoas honestas e pessoas desonestas. Então, assim, mas essa é uma maneira. Montar o teu próprio negócio, a melhor coisa que tem é isso. Recentemente, eu e Dani, a gente vendeu os 2 negócios que a gente tinha aqui em Londres. Recentemente, que eu digo, é fevereiro desse ano. Então, assim, nós criamos um negócio. Um deles eu criei em 2008, o outro foi, eu acho que em 2009, 2010. E pudemos vender eles agora em 2017. Né? E eu lembro no Millionaire Mind Intensive, né, durante o sábado, ser explicado uma parte sobre marketing e vendas, que você cria muitos negócios para você vender depois. Você cria ele. Essa é uma outra maneira de você ter renda passiva. É você ter um negócio que te gera passivas. Investimento, negócios te geram renda passiva. Um produto online. O que mais? Vamos lá. Vamos interagir com o pessoal aí. Coloca aí para mim, pessoal. Que mais que você possa ter rendas passivas? Renda passiva. Você pode ter investimentos. Investimentos traz renda passiva. Você pode ter negócios. Né? Você pode ter empresas que te geram dividendos para você, e isso, né, se torna uma renda passiva. O que mais? Porque eu quero dar tempo pessoal para poder eles responderem ali. Mas tem outra coisa também. Propriedade intelectual, exatamente, Brenner. É isso que eu estava aguardando. Livros, direitos autorais, imóveis, sem dúvida. Né? Imóveis, até o Eduardo Teodoro estava aí, tem uma corretora maravilhosa, é um cara super boa. Marketing de rede, aluguel de imóveis, exatamente. Então, obrigado, cada um. Vending machines, exatamente. Érica, mas eu não sei se no Brasil existe essa possibilidade. Sei que aqui na Europa tem. E, inclusive, gente, eu tenho um amigo que investe, né, a Dani está até estudando sobre isso, tem um amigo que investe em caixa eletrônico. O Alessandro Dátilo ali falando, em app, exatamente, isso também dá. São várias startups, exatamente. Então, assim, e são diversas maneiras. Mas aí o que acontece? Quantas dessas você está focado a fazer? Quantas dessas você está de mão de alguma coisa para você ter esse resultado? Né? A gente fala muito... Tinha o que aí? Tá, o Bruno. Não é aqui, se não me engano, na Ásia tem uma... Você pode investir em caixa eletrônico. Ou seja, você passa a ser dono da maquininha, né? Da máquina de sacar dinheiro, e toda vez que for sacar dinheiro é cobrada uma taxa, essa taxa é sua, que você é o dono da maquininha. E eles fazem o gerenciamento disso. Então, a Dani está vendo isso direitinho ainda, a gente vai ver como é que... Já começou no Brasil? Vendo. Tá. Então, em caixa eletrônico mesmo, exatamente isso. Parece uma coisa meio estranha, né? Mas é realmente uma... Eu não posso passar muita informação ainda. Quem perguntou ali foi o Romo. Porque eu não tenho completamente, né, o conhecimento disso. Mas eu sei que a Dani estava dando uma olhada nisso para ver como que ela podia
como que a gente podia fazer isso, né? Comprar alguns caixas eletrônicos aí lá na Ásia para poder ter uma renda extra, né? Então vamos lá, pessoal. Uma das coisas que, né, eu falei sobre quando eu falei no vídeo hoje de manhã, eu falei que eu ia falar algo para vocês que normalmente eu não falo sobre isso. Mas aqui, o que eu mostrei para vocês foi o que eu e a Dani fizemos de investimentos. Isso aqui é parte deles. Eu acho que, como a Dani falou, tem 20% somente de tudo o que a gente já fez. Então, o que acontece? Isso aqui, ó, a gente guarda, né? Não, infelizmente não guardamos todos, mas guarda a maioria, para poder lembrar todo o investimento que a gente fez em treinamento. Todo o investimento que a gente fez... Aqui, ó. Lembra que a gente escreveu isso aqui? Que eu escrevi isso aqui? Então, esse desenho, aqui, ó, bem aqui, na verdade, é onde foi o ponto-chave do nosso crescimento. O que eu quero dizer com isso? Bem nesse ponto de desenvolvimento pessoal, de treinamentos, de aprender coisas, né? Aqui eu tenho voltado a estudar novamente, devido ao fuso horário ser 4 horas de diferença, né? Agora são 3 minutos para 1 da manhã. Eu tenho de manhã estudado porque eu não tenho contato com o pessoal no Brasil. E depois eu entro em contato porque meio-dia aqui é 8 da manhã e aí eu começo a dar minhas sessões de mentoria, né? Eu começo a entrar em contato com o pessoal da equipe, pessoal de marketing, pessoal de vendas, né? O meu diretor-geral, para acompanhar como está sendo feito tudo na empresa. Então, assim, aquele desenvolvimento pessoal foi o que nos ajudou a ver as coisas de uma maneira completamente diferente. De uma maneira, como é que a gente podia, né, ter negócios, ter mentorias, desenvolver produtos, como nós estamos fazendo, fazer palestras, fazer webinário, né, tudo isso num contexto geral, onde você tenha rendas, né? Hoje mesmo de manhã eu estava com meu filho, apitou o celular, né? Foi um comissionamento que eu ganhei, e aí ele, nossa, que legal, te informa. Eu estava no médico, minha mãe hoje de manhã, mesma coisa. Bateu na conta. Aí eu falei, tá vendo, mãe? Até aqui no médico a gente ganha renda, né, passiva, devido ao fato de ter sido uma coisa que não fui eu nem que fiz e eu estou ganhando comissionamento. É o negócio, é a forma de fazer. Só que o que acontece com muita gente? Elas não têm coragem de investir. Elas não têm... elas não têm... Como é que eu vou dizer? Isso é muito caro. Eu lembro disso, gente. Eu lembrei disso quando eu estava tomando banho hoje, antes né, agora à noite. Eu lembrei assim, eu falei, eu vou tocar nesse assunto durante o webinário. Porque, né, a gente comprou uma vez um pacote de curso que custou 9.000 libras. 9.000 libras hoje daria... Vamos lá, vamos fazer uma conta aqui rápida. Se eu pegar 4,50, dá R$40.500. E aí eu falei assim, caramba, foi um ano inteiro de treinamento, vários treinamentos em vários países diferentes. E eu lembro na época, cara, eu falava assim, caraca, é muito dinheiro, cara, é muita coisa. E aí, hoje, vendo as coisas de uma maneira diferente, vendo as coisas de como você pode fazer diferente, de como, né, a gente tem, de várias maneiras, como as pessoas falaram ali, várias delas a gente já tem. E tem essa renda vindo de um lado, de outro, um pedacinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. E eu falo assim, caraca, imagina se eu não tivesse feito esse investimento. Né? Imagina se eu não... Como é que eu estaria hoje? Porque teve um tempo atrás
que eu me perguntava, né? Eu pedi demissão do Banco Real, na época era Banco do Real, eu pedi demissão do Banco Real porque eu não via um futuro para mim naquela época na empresa. E aí, durante muito tempo, eu fiquei me questionando, e se eu tivesse, né, ficado no Banco Real? Qual era a posição que eu estaria hoje? Como que eu estaria hoje, né, na empresa? E aí foi que eu falei assim, graças a Deus, porque eu provavelmente, pelo que eu imagino que eu estaria como, sei lá, vice-presidente da empresa, alguma coisa nesse sentido, mas eu não estaria tão feliz quanto eu estou hoje. Eu não estaria tão, né, realizado. Eu falo isso para minha mãe, eu falo, nossa, mãe, que isso? Como é que pode essas coisas, né? A vida da gente mudar de uma tal maneira através de um treinamento. Depois de ter feito um treinamento, como mudou. Só que o que acontece? Aproveitando esse gancho disso, né, que eu estou falando de treinamento, teve um assunto ali que é muito interessante. Aproveitando esse gancho disso, eu conheço muita gente que está entrando em negócios, que está entrando, até colocando para fazer um parênteses do que foi falado com relação à marketing de rede, é que existem promessas, né? Promessas que não serem atingidas. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu posso entender, né? Eu fiz o meu Millionaire Mind Intensive em março de 2013, aqui em Londres. E 4 anos depois, nós estamos 4 anos depois, eu pude entender, né? Não, ao longo desse tempo eu já tinha entendido que não é uma coisa da noite para o dia. Só que uma pergunta para vocês é o seguinte: quantos de vocês estão dispostos nos próximos 2 anos? Vamos pensar assim, cara, 2 anos, de hoje, do dia 8/8 de 2017 para o dia 8/8 de 2019. Muitos de vocês estão dispostos a abrir mão de determinadas coisinhas pequenas, como uma pizza, como uma cervejinha, como o que quer que seja, para você ter um resultado na sua vida completamente diferente? Quantos de vocês acreditam nisso, que você possa fazer? Responde aí para mim, vamos interagir aí um pouquinho. E para eu saber assim, olha lá, comecei, aí ó, tá vendo? Né? Aressa, eu, Denise também falando. É exatamente isso, galera. É assim, só que o que acontece? Você tem que estar disposto a isso. Eu vi um vídeo de um rapaz, que eu conheço ele é lá de Recife, que ele botou uma meta de emagrecer X quilos para 1 ano. Alguns de vocês podem ter visto essa propaganda no YouTube. O que acontece? O cara está traçando um plano para 1 ano. Quando o Rafael falou no último webinário, a gente falou sobre planejamento a curto, médio e longo prazo. Quantos de vocês, né, agora vai uma pergunta aqui, sabe o que você realmente quer? Escreve para mim ali, ó, quem sabe, assim, eu sei o que eu quero para daqui a 2 anos na minha vida. Eu sei o quanto eu quero ganhar daqui a 2 anos na minha vida. Quantos de vocês? Coloca ali para mim, por favor, para saber o quanto você tem determinado. Por que eu quero dizer isso? Eu aproveitando, né, e fazendo 100% possível. Fred, grande Fred, lá dos Estados Unidos. Fred é de Boca Raton, né, ou Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Falamos de você hoje, Fred. Em breve estaremos juntos aí. Eu, em 6 meses, show. Eu ganhei esse presente, que eu até coloquei um adesivo, ganhei esse presente da Vitória, que é um plano, é um planejamento, né? Você consegue ir fazendo o seu planejamento, as suas coisas, anotando. Eu faço tudo em colorido, né, para você ir fazendo. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas não planejam 2 anos, olha lá, eu sei, 2 anos. Então, o que acontece?
você precisa ter uma meta de curto, médio e longo prazo, seja para qualquer coisa, seja para exercício, seja para alimentação, seja para perder peso, seja para ganhar dinheiro, seja para investir. Só que o que acontece? Da noite para o dia ganhar muito dinheiro, né? Eu quero ganhar muito mais dinheiro hoje. Tá, mas o que você está fazendo para isso? Qual é o primeiro passo que você está fazendo? Você investe em conhecimento? Você tem, né? Aí eu pergunto para muita gente: você já leu esse livro? Quantos de vocês já leram esse livro? Coloca ali, gente. Ah, ó, Gabriele, parabéns, Gabriele, isso mesmo. Vamos lá. Quem já leu esse livro? Coloca aí para mim, por favor, para eu ir acompanhando. Já eu. Tá na transportadora. Gabriel, já li. Exatamente, estou lendo. Parabéns. Algumas vezes, Leandro Lourenço, parabéns. 5 vezes. É isso mesmo. E você tem que ler, reler, ler, reler, ler, reler e continuar sempre fazendo isso. Porque, assim, cada vez que você lê esse livro, você vai estar de uma maneira diferente. As pessoas me perguntam assim: ah, pô, mas eu deveria fazer o Millionaire Mind Intensive mais de uma vez? Bem provável. A maioria das pessoas que me perguntaram isso, eu pergunto: quando foi a última vez que você foi no Millionaire Mind Intensive? Ah, em 2015. Nossa senhora, você é uma pessoa completamente diferente. Os feedbacks que a gente tem recebido das pessoas que participaram em 2015, que a vida transformou, volta nele, faz novamente, você vai abrir a sua mente com relação assim, a pensamentos. Eu mostrei aqui vários para vocês, né? Eu fiz diversos voluntariados. Não só voluntariados, eu participei também aqui depois novamente em Londres. Eu tive a oportunidade de estar, eu sento lá atrás, participo, que eu digo assim, no sentido de assistir, porque aí eu vou lá fazendo minhas anotações. Porque, ó, inclusive, uma das coisas que, né, a gente tem no treinamento é o seguinte: de uma coisa de modelagem, né? Mas é literalmente isso. Macaco vê, macaco faz. Então, assim, outra coisa, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então, assim, o que acontece com você quando você vai num treinamento, vai num Millionaire Mind Intensive, logo em seguida você volta para tua casa? As pessoas ao seu redor não estão preparadas para essa informação. Então, o que tem que acontecer? O que acontece, né, na verdade? Muitas pessoas trazem os parentes, muitas pessoas trazem os amigos, muitas pessoas convidam os sócios para ir. Falando em sócios, alguns de vocês devem ter visto o programa Business Fire, que a gente lançou. Quem viu esse vídeo já? Quem viu esse vídeo? E quando eu estou falando de sócios, é porque o Business Fire é um programa comigo, com o Doug Nelson, né, que é o palestrante principal do Millionaire Mind Intensive no Brasil. E nesse episódio que a gente lançou, foi feito com o Ivan e com o Moreira. São 2 sócios, por isso que eu estou comentando isso. O Gabriel viu, eu sei que eu quero, aprendi. Quem mais viu esse Business Fire? Léo, até aproveitando, eu não sei se você consegue colocar, você consegue colocar o link depois aí do Business Fire? Pessoal, para quem quiser poder ter acesso, via ótimo, recomendo, obrigado a cada um que está escrevendo ali. Léo? Sim. Tá, perfeito. Então, assim, por que eu estou falando isso? Isso é uma parte, né? Isso é um programa que a gente está lançando, porque a gente vê a importância. Eu lembro quando o Mac Atron me ensinou aquilo ali, isso aqui, e hoje, olhando todo esse conhecimento, eu falo, hoje eu consigo ensinar outras pessoas a multiplicar o dinheiro dela, né? Eu faço mentoria com várias pessoas, e a gente consegue multiplicar o dinheiro delas por causa do conhecimento adquirido e poder passar isso adiante. Então, assim, naquele evento ali mesmo, a gente pôde falar com o Moreira e com o Ivan e dar dicas para eles que no dia seguinte eles falaram assim: eu tomei café da manhã, estava tomando café da manhã com o Theo, no dia seguinte,
eu acho que era com o Theo e com o Luca, lá no Transamérica, e ele falou, cara, muito obrigado. Os dois falaram, muito obrigado pelas dicas que vocês deram, porque assim foram essenciais para a gente poder não tomar uma atitude que a gente estava pensando em tomar e tomar um prejuízo grande. Então, o que acontece, né, muitas vezes, a falta da informação ou a informação errada faz com que a gente tome prejuízo. Sim. Então, isso ajudou muito a eles a tomar essa decisão. Né? Então, esse mais, nós temos também um outro que vai ser lançado em breve, que é O Estrategista, né? Com dicas realmente para o seu negócio que vai transformar completamente, levar para o teu negócio, né? Como a gente no Business Fire, como é que nós vamos incendiar o seu negócio dessa maneira. Incendiar o seu negócio de uma maneira muito positiva. Então, assim, falando, a gente está falando do Business Fire, porque no sentido de o Millionaire Mind Intensive, Business Fire, O Estrategista, são tudo conteúdos que a gente está criando para vocês, para que vocês possam pegar, aplicar, utilizar e ter resultado. Porque a pior coisa que tem é isso aqui, ó. É onde a pessoa não faz atitude. E aí, né, a Dani, eu lembro de uma palestra que a Dani deu no Rio de Janeiro, lá no Net Rio, há muito tempo atrás, acho que foi em 2015, se eu não me engano. E ela escreveu um negócio que era muito interessante. É uma palavra, perdão. Quantos de vocês conhecem essa palavra, né? Acho que todo mundo, né? Uma pergunta até meio que nem deveria fazer, mas quantos já viram? Perfeito, né? Ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês são perfeccionistas? Quem é perfeccionista? Porque eu sei que vários de vocês aí são. Né? É normal as pessoas serem perfeccionistas. A Dani era muito perfeccionista, mas parou de ser perfeccionista depois de um tempo. Um pouco, a Andrea, eu, Elson, exatamente assim. E aí, eu estou vendo, né, o pessoal vai escrevendo que é perfeccionista. Eu nunca fui perfeccionista. Assim, eu na verdade, nem sei ser perfeccionista. Mas a Dani, que era muito perfeccionista, e deixou de ser um pouco, principalmente depois do nascimento dos nossos filhos, porque né, acaba não dando para fazer tudo que tem que ser feito. Eu melhorei com as dicas do Doug Nelson. O Jorge, legal. Legal, Jorge, parabéns. E aí eu lembro da Dani fazendo a palestra lá, era para 250 empresários, e ela falando perfeito. E aí ela arriscou assim, né? É melhor feito do que perfeito. Então, quantos de vocês estão ainda procrastinando para fazer algo porque não está 100% perfeito? Quantos de vocês estão né, não vivendo a vida plena que gostaria, ou mesmo né, que seja ganhando mais dinheiro, que seja tendo mais sucesso na sua vida, que seja sendo mais feliz, porque fica tentando fazer tudo ficar perfeito. Né? Não existe perfeição, exatamente, o Douglas falando. Mas o que acontece com isso? Muita gente tenta fazer aquilo tudo muito perfeito. Né? Hoje em dia eu faço né, muitos vídeos e eu não tenho problema de fazer ele aonde eu estiver. Eu sei que é lógico, a gente tenta montar de uma maneira que fique que nem está aqui agora, que está muito melhor do que da última vez que eu fiz. Claro, aperfeiçoar sempre, sempre melhorar. Porém, não querer ser perfeccionista e deixar de fazer por causa desse perfeccionismo. Então, realmente use isso daí. O perfeito é melhor
melhor, o feito é melhor que o perfeito. E aí, para eu falar uma outra coisa aqui, eu já quero, né, se vocês puderem, e quem tiver o medo de não ser bom o suficiente. André, é um ponto muito bem tocado. Muita gente tem esse medo. Muita gente tem medo de ser rejeitado. Muita gente, assim, mas muita gente mesmo. Só que o que acontece? Quando você utiliza isso, melhor feito do que perfeito, ajuda você a não ter esse tipo de coisa. Tudo bem se der errado, não tem problema. Né? Não tem. Qual é o problema se der errado? Aprende. Eu estava vendo, né, a bicicleta do Theo não está aqui, mas o Theo tem uma bicicleta que chama Balance Bike, que é ela não tem pedal, né? E ela, deixa eu ver se ela está aqui. Espera aí, eu já consigo ver aqui. Aqui, ó. Achei ela. Essa é a bicicleta. Olha isso. Isso aqui é um grande aprendizado também. Opa, aqui, ó. Essa bicicletinha é leve e, ó, ela não tem pedal. Por quê? Porque ele senta aqui, né? Ele senta, põe a perninha e vai andando como se fosse os Flintstones, né? No carrinho dos Flintstones. Isso aqui é a melhor maneira de você ensinar uma criança a andar de bicicleta sem ela, para que ela depois não precise de rodinha. O Luca usou essa bicicleta logo em seguida, assim, a primeira vez que ele pegou uma bicicleta de pedal, ele já foi pedalando, balançou um pouquinho e foi embora. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É melhor feito do que perfeito, isso é uma das coisas. Porque muita gente coloca rodinha e quer fazer, né, a criança andar já ir pedalando. Não, aprende primeiro a ter balanço. Aprende primeiro a ter equilíbrio, né? Não é balanço, perdão, é equilíbrio. E aí você consegue depois migrar para uma coisa que é um pouco mais difícil, né? Mas que você possa ter muito mais resultado. Eu tô olhando aqui uma galera, o Jonas. Fala, Jonas, beleza? Nossa, um tempão, hein? Jonas morou em Londres aqui com a gente, há muito tempo atrás. Eu acho que ele hoje está no Brasil. Muito legal, Jonas. Valeu, cara. Obrigado por estar aí presente. Todos vocês, claro, falando dele só pelo fato de que eu não encontro com ele há muito tempo. A gente trabalhou muito na Mediorton, vendendo muita cerveja. E agora vendo ele no webinário, muito prazer. Um prazer imenso tê-lo aqui também. Então, assim, eu vou apresentar mais uma outra coisa aqui. Eu gostaria que vocês começassem, né, aqueles que tiverem perguntas, comecem a escrever as perguntas para que eu possa ver essas perguntas lá e colocar aqui para mim, para eu responder cada uma delas. Se você tem alguma pergunta particular, não tem problema, coloque ali, desde que possa ser divulgado para todo mundo. Mas perguntas do que vocês achem que seja relevante a esse assunto, né, que seja essa influência da educação financeira. Por quê? Volto a falar. Eu falei lá logo no início né, uma das coisas que a Dani perguntou para o Harv na época, que foi como é que a gente faz para educar os nossos filhos? E aí foi aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, macaco vê, macaco faz. Então, assim, como é que a gente está fazendo? Como é que a gente está lidando com as coisas? Como é que a gente está lidando com tudo isso, com relação ao dinheiro, lidando com os investimentos? A semana passada eu estava fazendo investimento com o Rafael e eu chamei os dois, chamei o Lucas, chamei o Theo para sentar no meu colo, apertar o botãozinho e fazer os investimentos deles, né? Fazer os investimentos da conta da liberdade financeira deles. Então, assim, e aos pouquinhos eles vão entender que não é só guardar o dinheiro no potinho, né? Que realmente você pode aplicar, você pode fazer aplicações, né? A gente investiu em fundo imobiliário e eles adoraram tá ali olhando aqueles numerozinhos trocando, não entendem, claro, mas tem muito
é um processo de adaptação para eles, porque eu sei que tem crianças de 10, 12 anos que já sabem, né, ver aquilo ali e entender. Então, esse é o meu objetivo com ele, porque eu quero que eles sejam capazes de criar a própria independência deles. A minha meta com a da Dani com relação às crianças é que realmente eles tenham uma liberdade financeira, seja com os negócios, seja com os imóveis, seja com as ações, com os investimentos, porém, que eles entendam e saibam dar continuidade a todo esse trabalho que a gente, né, criou para eles. Então, o pessoal está escrevendo ali, fazendo as perguntas. Eu vou falar de uma outra coisa, porque, novamente, eu perguntei, né, a cada um de vocês quantos de vocês estão dispostos. Vamos lá, nos próximos 2 a 5 anos de se tornarem independentes financeiros e felizes e muito ricos. Quantos de vocês estão dispostos a fazer isso na vida de vocês? Então, vamos lá. Eu vou dar... Enquanto vocês estão escrevendo ali, eu vou colocar uma outra coisa aqui que eu aprendi num dos treinamentos e que foi assim, essa foi uma das coisas que marcou muito, muito, muito. Marcou muito para mim em termos de conhecimento, porque foi o seguinte. Eu sempre achava que a mudança na vida tinha que ser muito grande. Tudo que a gente fizesse tinha que ser assim, pá, gigantesco. Todas as nossas vitórias tinham que ser, pá, gigantescas. E, né, depois de aprender com o Blair, aprender com o Harv, uma coisa que comemore todas as vitórias. Hoje foi muito engraçado. Eu fui no banco hoje, logo cedo de manhã, né, 9 horas da manhã, aí, porque eu precisava trocar o endereço, né, de correspondência. E aí eu fui lá, foi rapidinho, saí de lá e eu, yeah! Pá! Aí assim, no meio da rua, eu olhei e falei, caraca, como é que, né, mudou a minha forma de ver. Há 5 anos atrás, 4 anos já faria, mas 5 anos atrás eu não faria um negócio desse. Eu teria vergonha de comemorar na rua e as pessoas me acharem maluco, né? O que esse cara está comemorando? Tal. E eu saí dali, foi só uma simples vitória. Essa vitória foi o quê? Eu ter conseguido atingir uma das minhas metas do dia de hoje. Então foi sensacional. Às vezes imprevistos acontecem. Né? Minha mãe não estava legal, eu tive que ir no médico, então eu tive que desmarcar, na verdade, uma mentoria que eu ia fazer naquele horário, porque eu tive que levar minha mãe no médico. Mas, graças a Deus, ela está bem melhor. Então, e eu sei que essa pessoa entende, é grande, além de tudo é meu amigo, um palestrante, um treinador de sucesso, e aí a gente vai remarcar um outro horário. Mas isso aqui é o grande aprendizado que eu tive. Todo mundo acha que a mudança na vida tem que ser gigantesca, né? E aí eu aprendi o seguinte, a mudança na vida tem que ser, na verdade, somente 2 milímetros. É desse tamanhozinho a mudança, desse tamanhozinho assim. Eu dou um exemplo, né, que eu sempre falo nas palestras. Se você estiver saindo de São Paulo para vir para Londres e o avião errar na rota em 2 milímetros, ele nunca chega aqui em Londres, ele vai chegar lá em Singapura ou nos Estados Unidos, mas aqui não vai chegar nunca. Então, a mesma coisa para o lado positivo. Se você está disposto daqui a 2 a 5 anos, entre um período de 2 a 5 anos, né? E foi isso que eu coloquei para várias pessoas. Eu estava, né, não vou citar o nome dele agora, porque eu não pedi autorização, mas conversando com um mentorado meu, e ele falou, Leandro, nossa, mas, cara, eu estou fazendo isso, aquilo, eu estou sentindo que ainda não está lá naquele lugar.
você começou esse processo que você saiu de uma inércia para essa parte de educação e tudo mais? Ele virou e falou assim, cara, tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Eu falei, então, você está ainda antes da linha, né, que o Harvey fala que se você está disposto. Algumas pessoas conseguem antes disso, outras não. Mas entre 2 e 5 anos, você está disposto a fazer isso? Vamos lá, eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui agora. Que tinham várias pessoas feito aqui, né? As pessoas fizeram a pergunta aqui, deixa eu ver. Eu estou disposto. Você acha necessária a formação básica com um tecnólogo ou curso de gestão de administração para iniciar como coach financeiro? Gabriel, para a principal coisa que eu falo, e eu não fiz não, foram vários cursos. Fiz curso de Sebrae, fiz curso de Dale Carnegie, fiz curso de liderança, fiz muitos. E o Dale Carnegie principalmente fala isso. Fale daquilo que você tem direito de falar. Né? Você vai ser um coach financeiro. Você sabe administrar o seu dinheiro, você sabe ter rendimentos, você sabe. O Rafael, quando fez o webinário comigo, todo mundo pôde ver que o cara tem um domínio muito grande sobre o assunto. Ele administra fundos de mais de 2 bilhões de reais. Então, o cara tem autoridade, direito de falar sobre aquele assunto. Então, assim, se você... Eu não acho que uma coisa está ligada à outra, coach financeiro com gestão ou administração de empresa, mas você tem que saber, principalmente, gerir seu dinheiro e fazer ele de uma maneira... E, lógico, ser um bom coach, né? Mas, vamos lá. Deixa eu ver outra aqui. Serei voluntária no Rio de Janeiro. Tinha umas perguntas aqui, eu não sei por que eu não estou conseguindo. Acho que tem que ir mais para cima. Aqui tinha. Breno, o Breno pergunta sobre investimento. Sim, já perdi muito dinheiro com isso. Já perdi, principalmente com opções, que é uma coisa que é muito risco. E indicação de... Então, assim, já esse último investimento que a gente fez agora, que eu fiz com o Rafael até, que os meninos, o Luca e o Theo estavam juntos, era em fundo imobiliário. Indicação de livro, Segredos da Mente Milionária, isso com certeza. Tem um que se chama E-Myth, que é muito bom também. Deixa eu ver. Tá, não, então ali, deixa eu ver se tem mais alguma outra ali. A Aressa falando, o Rafael, além de ter o conhecimento, tem a linguagem fácil. Então, pessoal, quem tiver alguma pergunta a mais, coloca aí para mim, por favor. Aqui, ó. Peraí, tem uma pessoa falando aqui, ó. Qual curso você indicaria para começar uma boa reeducação? Obrigado, Marcos Antônio. Obrigado pela pergunta, obrigado por perguntar. O curso que eu indico realmente é o seguinte, Millionaire Mind Intensive. Porque tudo começa na sua forma de pensar. E aí, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir. Aqui. Vocês lembram dessa fórmula, né? Pensamento gera um sentimento, que gera uma ação e gera um resultado. E aí, respondendo a pergunta do Marcos Antônio, eu vou colocar aqui assim. Isso aqui estava assim ali, né? Pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Certo? Então, mas o que acontece? O que no Milionário você vai aprender? Uma das coisas, de centenas de coisas que você vai aprender, que é o seguinte. Eu já volto nessa página aqui. No Millionaire Mind Intensive, você vai aprender uma coisa que a gente fala que são os 3 pilares que você vai aprender durante... isso é respondendo você, né, Marcos Antônio? Você vai ter conhecimento,
você vai pôr em prática dentro do evento mesmo esse conhecimento e você vai conhecer muita gente que vai te dar um networking muito grande, uma rede de relacionamento muito grande. E, consequentemente, esses 3 pilares, se você puser em prática esses 3 pilares, você vai fazer muito dinheiro. Né? Então, isso é o que você vai aprender. Eu aconselho, primeiramente, o Millionaire Mind Intensive para quem fez e quem não fez. Quem já fez há mais de um ano deveria fazer. Mas o que eu quero dizer? Eu coloquei aquilo aí para você entender. E aqui, seguinte, pensamento gera um sentimento que gera uma ação, que gera um resultado. Daí, tem um quadro aqui que o Millionaire Mind Intensive é especialista para fazer isso. Quem já fez sabe do que eu estou falando e vai concordar plenamente comigo nisso daqui. Que é isso aqui, ó. Quem sabe o que significa aquele P que eu coloquei ali na frente do P? Então seria PPSAR. PPSAR. Vamos lá, vamos ver. Eu quero acompanhar o pessoal para saber se alguém sabe o que significa P. P antes. Exatamente, Douglas. Exatamente. Então, durante o Millionaire Mind Intensive, você vai reprogramar a sua mente para que você possa ter os pensamentos corretos, ter os sentimentos corretos, ter a atitude correta para você chegar no seu resultado. Então, a Areza falando que ela foi no MMI, então teve um resultado muito grande. Então, pessoal, quem tiver mais perguntas, eu vou fazer aí novamente como eu fiz. O Léo coloca ali depois os meus contatos. Ou eu mesmo já estou colocando aqui. Né? Eu coloquei como experiência de sucesso ali mesmo. E eu lembro, né, também disso aqui. Quem viveu sabe do que eu estou falando. E aí, para quem não fez, para quem já fez, para o Marcos Antônio, por exemplo, que gostaria de saber, Millionaire Mind Intensive acontecerá, teremos um agora, na semana que vem, dos dias 18 a 20 de agosto. Será no Expo Transamérica Expo Center. E o Léo fez, né, para cada um, para todo mundo que está aí presente. Léo, você está aí ainda ao vivo? Então, vamos lá, vai ser o MMI, que vai ser dos dias 18 a 20 de agosto, certo? E 18 a 20 de agosto no Transamérica Expo, né? Transamérica. Fica lá, se não estou enganado, ali próximo das Nações Unidas. E o Léo pediu para eu fazer algo especial para vocês, principalmente para pessoas como o Marcos Antônio, que quer fazer um curso para iniciar. Esse é o melhor curso que você vai poder fazer, com certeza, para reprogramar a sua mente para o sucesso financeiro, o qual eu acredito que você vai querer. Olha, eu estava olhando ali outra, a galera de Londres inteira, não sei o que está, o Gabriel também. Legal, gente, legal. Qual eu acredito que você vai querer. Olha, eu estava olhando ali outra, a galera de Londres inteira, o Gabriel.
do seu... Isso, obrigado. Tá. Então, pessoal, como eu falei, você vai aprender isso, Marco Antônio, você vai reprogramar sua mente de uma maneira que realmente vai fazer você pensar, agir e ser completamente diferente na forma de relacionar com o dinheiro. Então, vamos lá. Para aqueles que tiverem interesse, Léo, você consegue colocar um link aí para mim? Você consegue colocar um link aí para mim? Acabei de colocar. Tá, então vamos lá. O ingresso Gold, nós temos o VIP, né, e o Gold. No Gold, quanto estava o ingresso Gold, Léo? 456. É o preço agora, né? É, atual. Estava 616, certo? Não, 456 o Gold. 456 é o preço final agora do Gold, certo? Para quem Isso. está online. Tá. E do VIP? Do VIP ele estava 616. Caiu para 492. Então, era 616 e vai passar a ser 492, certo? Certo. E o Gold estava... O Gold era 456. E para quem está online, ele passa a ser 364. Então, assim, muita gente me pergunta, mas eu deveria levar meus sócios, eu deveria levar meus amigos? Sim. Principalmente as pessoas que estão mais próximas de você. Porque o que vai acontecer? Durante o Millionaire Mind Intensive, você vai aprender tudo isso, você vai pôr em prática. E eu falo, no início, para mim, foi difícil, porque eu chegava com as pessoas e falava, cara, eu vou ser rico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E as pessoas não acreditavam, infelizmente, porque as pessoas acabam não acreditando que você vai crescer dessa maneira. Eu tenho o exemplo do Wellington, que ele conta isso. Antes do MMI, ele falou no último webinário, e ele falando que, né, as pessoas não acreditavam quando ele falava o que ia acontecer. E aí, em menos de 2 anos, o que tudo isso aconteceu na vida dele, como ele está hoje, né, e ajudando as pessoas como ele vem fazendo. Então, assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Nossa, quando fiz foi o dobro no mínimo. Johnny. Exatamente. O nosso objetivo pode ter sido, tá? Você pode ter comprado fora de alguma promoção. Né? O webinário, normalmente, quando a gente faz o webinário, devido, né, vocês estarem presentes aqui, estar se dedicando a todo esse período, a gente faz algo diferente. E então, deixa eu ver aqui. O Willey Porto, é um absurdo de tão barato. Exatamente. O nosso objetivo, né, colocando, Willey, exatamente pelo que você está falando aqui, eu vou falar uma coisa. Lá, quando eu fiz o Millionaire Mind Intensive né, e tive a oportunidade de dar continuidade nos meus estudos, né, e crescer com isso, e hoje saber na posição que eu estou, eu lembro quando eu quebrei, e durante o Millionaire Mind Intensive, eu cheguei e falei assim, cara, Deus, se você me der alguma fórmula que eu possa mudar a minha vida, eu te prometo que eu vou fazer com que o maior número de pessoas tenham esse conhecimento que eu tive. E é isso que a gente vem fazendo. Muita gente, além de você falar absurdo de barato, tem muita gente que fala assim, nossa, mas por que vocês fazem isso? Por que vocês não pegaram a informação e ficou só para vocês? Por causa disso, foi uma promessa que a gente fez para a gente mesmo, né, para Deus, falando que se eu saísse daquela situação, que com certeza eu ajudaria o maior número de pessoas, e a gente tem feito isso. Né? Milhares de pessoas já passaram pelo Millionaire Mind Intensive, milhares de pessoas já tiveram esse aprendizado, e o nosso objetivo é que muito mais pessoas possam fazer isso. Muito mais
né? Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, 220 milhões de brasileiros. Então, por que não pegar aí 10% dessa população e ela aprender e poder fazer diferença? Então, realmente, obrigado a cada um. Ô Léo, vamos... a pior preço da ignorância, exatamente, Douglas. O Agnaldo está falando que não está conseguindo a opção de boleto. Não tem essa opção? Tem a opção de boleto, sim, mas eu vou deixar meus dados aqui, Agnaldo, a gente atende você diretamente por aqui. O Stênio falando, o universo se retorna. O universo te retorna. Exatamente, retorne cada vez mais. Eu vejo isso. Eu tenho 2 grandes amigos aqui em Londres, né? Vou falar de 2 deles agora, o Germán e o Andy. E esse dia eu estava falando com a Dani, a gente estava aqui no parque com eles, né? Todas as crianças. O Andy tem 3 filhos, o Germán tem 1, eu tenho 2, por enquanto. E todo mundo brincando ali, e todos eles 2, tanto o Andy, o Anderson e o Germán, foram pessoas que aprenderam comigo como fazer um investimento em propriedades e hoje continuam fazendo isso. Hoje os 2 têm 2, cada um tem uma empresa, toca isso, faz isso. Nós hoje fazem muito bem. O mestre do Alisson mandou falando muito isso, ele ensina. Então, é muito gratificante ver que você ensina as pessoas aprendem e, em alguns casos, né, fazem até melhor do que você fez. Isso é muito gratificante, de você ver que o aluno se tornou melhor do que o mestre. Isso, graças a Deus, é muito gratificante. O Douglas está perguntando, se você usar esse link agora, Douglas, sim. Se você puder usar esse link agora, sim. O Rafael está falando, lembrando que 1% dos brasileiros conseguem independência financeira. A hora de mudar é agora, exatamente. Porque muita gente vai falar, mas eu deixo para a semana que vem, para o mês que vem. Cara, se eu pudesse ter feito esse milionário mais antes do que eu fiz, né? Infelizmente não foi, só que eu não vou deixar para fazer amanhã. Se eu posso fazer agora, porque esse é o momento. Estou sem site, mas quando tento colocar o número dos ingressos, sempre vem de 2, 4, 6. Léo, dá uma acompanhada aí para mim, por favor. O que o Marcos Oliveira está falando ali. Tá, o Marcos está ali, ó. Então, Marcos, o Léo está te respondendo ali. Pessoal, eu coloquei meu e-mail ali, eu coloquei meu WhatsApp. Caso vocês precisem de alguma coisa, dá um toque. Eu sempre respondo tudo, sempre falo com todo mundo. Então, obrigado mesmo. Léo, você tem mais alguma coisa para falar? Só mais um detalhe, que esse cupom só está ativo às 23h59 de hoje, tá? A partir de amanhã ele não estará mais ativo, volta para o preço normal. Então, perfeito. Essa promoção vai até às 23h59 e é daqui a 2 horas, é isso? Aqui são, né, se olhar, aqui já são 1h43 da manhã. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado. Em breve a gente vai estar. Eu vou estar fazendo vários outros vídeos aqui em Londres. Se você é de Londres, alguém está aí que está aqui em Londres, dá um toque para a gente se encontrar. Eu vi que tinha um pessoal aí que fez qual a indicação de curso completo para capacitação de coach. Antonieta, me manda um WhatsApp, eu vou te mandar uma pessoa que eu sei que é sensacional para fazer. Ela vai estar fazendo um treinamento agora no dia 1, 2 e 3 de setembro. Então me manda, que aí eu vou te mandar aqui, ó, vou colocar aqui o eu coloquei ali. Aí você pode entrar em contato comigo. O Marcos Antônio falando que a família dele ri. Marcos Antônio, realmente, cara, é uma coisa assim. Isso muda, tá? Isso aqui, eu vou falar assim. Eu sou um cara, né?
Vamos dizer que eu vou prever o teu futuro. Daqui a um tempo, a galera vai falar assim para você: ah, eu sabia, cara, que você ia conseguir. É desse jeito que funciona. Então, pensa muito nisso, sim. Faz. Se você, cara, não pode estar nesse Milionário Mind Intensive, porque eu tenho certeza que vai mudar a tua vida para sempre. Então, pessoal, obrigado. Uma boa noite, um beijo para todo mundo que está aí. Obrigado por todo mundo que ficou até esse presente momento. Obrigado, Douglas, pelo comentário. E estou aí à disposição, né? A gente, toda a equipe. Ainda não, mas acho que ano que vem e tal. Parabéns. Obrigado, pessoal. Parabéns a todos vocês. Continue participando de webinários, continue participando de aprendizado, porque isso realmente faz uma diferença muito grande. E eu sempre estou vendo, assistindo, aprendendo com todo mundo. Então, obrigado a cada um de vocês e a gente se vê em breve, seja aqui online, seja no Millionaire Mind Intensive, seja em qualquer outro treinamento. Obrigado, galera. Valeu. Abraço a todos vocês. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou finalizar aqui o... Léo, vou finalizar o Facebook. E aí você finaliza aí, certo? Tá ok, estou finalizando aqui também. Então, maravilha. Eu já vou falar contigo aí também. Grande abraço, galera. Obrigado a todos, Léo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está aí. Valeu.